Olá, queridos irmãos, estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos na carta de Hebreus. Na última gravação, nosso último estudo, nós falamos a respeito do capítulo 5 de Hebreus, só que não falamos tudo ali e queríamos ver essa segunda parte de Hebreus, que são exortações, é a terceira exortação da carta aos Hebreus que o autor vai estar fazendo ali. Então, para começarmos, queria convidá-los para que a gente possa estar lendo Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, será a continuação desse capítulo, versículo de número 11. Vamos ver então o que nos está sendo dito ali. Versículo 11 do capítulo 5. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Qual é a exortação aqui? Nós vimos na primeira parte desse capítulo que o autor aqui começa a falar sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele começa a mostrar que esse sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdócio da aliança, ao sacerdócio de Arão. Vamos tomar só um pouquinho esses pontos aqui para que a gente entenda essa exortação que está sendo feita aqui, que se complementa nos primeiros versículos do capítulo de número 6. Então, o que estava sendo dito na primeira parte do capítulo? Ele faz um paralelo entre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio o paralelo entre o sacerdócio segundo a ordem de Arão e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Jesus Cristo. O primeiro sacerdócio é um sacerdócio o sacerdócio de Arão, onde todos aqueles que têm direito a esse sacerdócio, eles foram aqueles que são descendentes de Arão, consequentemente descendentes também da tribo de Levi. Quando nós paramos para pensar a respeito disso, nós vemos que esse sacerdócio, por conta disso, é um sacerdócio humano, também um sacerdócio que ele não tem uma continuidade. Ele é um sacerdócio que vai sendo substituído pelos novos sacerdotes que virão. E esse sacerdócio é só uma representação aqui no mundo do sacerdócio celestial. Ele coloca esses requisitos e faz um paralelo também com o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é a diferença? Na ordem de Melquisedeque, nesse sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque não é apenas um sacerdócio, mas é um sacerdócio vindo também com um reinado. Então, aqui já tem um apontamento cristológico, porque Melquisedeque tanto era sacerdote, quanto era também rei de Salém. Essa palavra Salém tem a mesma origem, a mesma raiz de Shalom, da onde vem Jerusalém, onde Melquisedeque então era o sacerdócio da paz, é o sacerdócio ali de Salém antes da chegada de Davi até aquelas terras. Jesus Cristo, então, sendo esse sacerdócio, ele é alguém sem genealogia como Melquisedeque. E o seu sacerdócio, além de tudo isso também, o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, é um sacerdócio eterno, porque Cristo não representa esse sacerdócio dos homens aqui, que é uma imitação daquilo que é celestial, como veremos no decorrer da carta aos Hebreus. Mas o sacerdócio dele é eterno, porque é também um sacerdócio completo, porque o seu sacerdócio exigiu um sacrifício, e o sacrifício realizado por Cristo foi um sacrifício perfeito. Então essas são as diferenças.
Em Arão temos uma genealogia, não tem uma perpétua, não tem uma perpetuidade, há então uma sucessão de sacerdotes que vão passando. Em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio sem genealogia, é um sacerdócio que houve apenas um sacrifício perfeito, e ele perdura a eternidade. Colocado essas coisas, então, o autor de Hebreus vai fazer algumas exortações a esses hebreus, falando: olha, eu queria vos falar ainda mais sobre essas coisas, só que vocês têm algumas dificuldades para compreender isso. Então, o que o autor aqui vai fazer? Ele traz algumas exortações no capítulo 6 aos hebreus, no final do capítulo 5 e no capítulo 6 aos hebreus, e depois ele continua falando a respeito dessas coisas. Vamos estar vendo aqui? Então, o que ele vai falar? Olha, versículo 11. A esse respeito, temos coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Um problema espiritual aqui que estava acontecendo aqui. Os hebreus aqui, aqueles que receberam essa carta, eram homens que durante muito tempo não estavam conseguindo progredir na sua fé, não estavam conseguindo avançar na sua espiritualidade, não estavam conseguindo se amadurecer espiritualmente. E a exortação vem nesse seguinte sentido: vocês, do tempo que vocês já conhecem as leis, do tempo que vocês já se entregaram a Cristo também, já deveriam agora ser mestre a respeito dessas coisas que eu estou falando. Mas sempre quando vamos lhes ensinar, percebemos em vocês dúvidas, percebemos em vocês dificuldades, e temos que ensinar vocês tudo de novo. Quais são um questionamento que nós podemos fazer ao nos depararmos nessa situação? Quais são os empecilhos, as barreiras que fazem com que ou uma igreja ou um grupo de pessoas de uma determinada igreja, ou até mesmo pessoas em sua individualidade, quais são as dificuldades que fazem com que as pessoas não venham progredir na fé? Isso é uma reflexão que nós devemos fazer ao nos depararmos com essa exortação aqui. Por que nós não evoluímos na fé? Por que nós não nos desenvolvemos? Por que nós não chegamos a um ponto de começarmos a fazer discípulos, estarmos pregando a palavra, ensinando a respeito de Cristo para outras pessoas? O que tem em nossa vida feito com que a gente não consiga progredir na fé, com que a gente não consiga dar passos adiante na nossa caminhada com Cristo? E ele vai dizer algo muito interessante no versículo de número 14. Ele diz o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que nós vamos perceber aqui é que, aparentemente, a dificuldade desse povo hebreu era de colocar em prática os princípios elementares dos oráculos de Deus, colocar em prática os princípios elementares dos ensinos das Sagradas Escrituras. Porque os homens muitas vezes ouvem, mas não guardam em seu coração. Ouvem, mas não praticam aquilo que as Escrituras nos ensinam. E aqui está uma das principais exortações para que a gente possa meditar a respeito dessas coisas. Será que nós, quando temos domingo após domingo, quando nós temos frequentado as nossas igrejas, quando nós temos vivido uma vida de igreja, de liturgia, de estudos bíblicos, de escola bíblica dominical, de culto de ensino nas quartas-feiras, será que nós temos realmente guardado em nosso coração esses ensinos, meditado e feito um autoexame em nossa vida para que a gente possa colocar todas essas coisas em prática?
Esse é um questionamento válido para nossas vidas. Este é um questionamento que está relacionado com o autoexame. Será que a minha vida religiosa, a minha conduta religiosa, é só de frequentar cultos e não internalizar a mensagem que é pregada? É só uma prática religiosa meramente ritualística, onde eu não realmente participo ativamente do culto? E o que eu quero dizer com participar, ser participante no culto, participar realmente do culto? Quando os hinos estão sendo cantados, eu me coloco na condição de estar ali na vida da igreja louvando a Deus, realmente adorando a Deus, participando da adoração da igreja com aqueles hinos que são cantados. Nos momentos de oração, eu tenho também me prostrado diante do Senhor e me colocado ali com arrependimento, com fé, com súplicas, com louvores a Deus, com agradecimento no momento de oração. Eu tenho citado salmos ali em minha oração. Eu tenho ali conversado, me entregue, eu estou ali abrindo realmente meu coração a Deus. O que o autor está colocando aqui é que aqueles que são adultos, eles praticam a sua fé. Eles têm uma fé prática. E essa fé prática, essa vivência com Deus, viver realmente a espiritualidade, viver realmente a fé, de fato, vai fazer com que a gente cresça e amadureça, a ponto de a gente ter as condições de estar discernindo entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Por que isso? Porque eu não somente escuto um sermão, eu internalizo o ensino bíblico que é pregado no domingo ou na quarta-feira, eu internalizo as doutrinas que são colocadas, me são ensinadas na escola bíblica dominical. E a partir do momento que eu faço isso, eu tenho que fazer aquele trabalho de ruminação das Sagradas Escrituras. O sermão, ele não se esgota num domingo à noite ou num domingo de manhã. Eu carrego o sermão comigo, a mensagem pregada durante a semana. Eu vou me alimentando daquilo que foi ensinado. Eu vou refletindo na minha vida aqueles pontos que foram pregados pelos pastores. Eu vou refletindo na minha vida e meditando naquelas aplicações que foram feitas. Como eu também posso aplicar aqueles ensinos bíblicos do sermão à noite à minha vida. Isso é uma prática de estarmos exercendo, praticando a palavra, praticando, usando as faculdades mentais, usando e exercitando a minha fé para que eu venha todos os dias estar me aprimorando, crescendo na minha fé. Fazendo com que as Escrituras não sejam um livro distante, ou que as Escrituras não sejam um adereço que eu carrego junto comigo quando vou para a igreja. Como se fosse uma pulseira, como se fosse uma bolsa, como se fosse um adereço que faz parte da minha vestimenta. Não. As Escrituras é a palavra de Deus e ela deve vir para o meu coração. Estando aqui, na minha mente, no meu coração, eu a vivo. Eu vou viver as Escrituras. Talvez este seja, então, um dos grandes problemas que aquele povo hebreu estava vivendo. Não conseguindo, então, praticar essas coisas, não conseguindo discernir coisas elementares da fé, onde eles pararam, estacionaram. Eles estão tendo que realmente, várias e várias vezes, ser ensinados sobre isso de novo. De tal maneira que, como nós veremos no capítulo 6, a prática deles estava sendo de negar o próprio sacrifício de Cristo. Olha só que coisa terrível. Eles estavam negligenciando o sacrifício de Cristo. E olha o início do capítulo 6, o que vai ser dito aqui para a gente. Por isso, versículo 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O que o autor começa a fazer aqui? Ele aponta seis questões aqui que entende que são, vamos dizer assim,
temas de catecismo dos hebreus, coisas que quando os meninos em Cristo, os novos ali, judeus que estão começando a ser ensinados sobre as coisas elementares da vida judaica, da religiosidade judaica, eles tinham que novamente ser ensinados sobre isso. Então o autor aqui fala, olha, novamente eu não vou estar ensinando isso para vocês já deveriam saber o que é essas coisas, o que é o verdadeiro arrependimento, vocês já deveriam aprender como viver a fé em Deus, como aprender a ter a dependência de Deus, como aprender a depositar sua esperança em Deus, vocês já deveriam ter aprendido isso. Vocês já deveriam ter aprendido, na situação de judeus, a respeito dos batismos, das purificações, vocês já deveriam ter aprendido também sobre as doutrinas de imposição de mãos, vocês já deveriam ter aprendido sobre a ressurreição e do juízo eterno. São coisas que já deveriam fazer parte da vida de vocês práticas. E o que o autor faz? Ele fala o seguinte, eu não vou tomar isso aqui de novo, eu vou avançar com vocês. Porque talvez, se eu avançar com vocês, como ele vai estar fazendo no capítulo 7, se eu avançar com vocês nesses ensinos, talvez eu vou estimulá-los a se desenvolverem. Porque se eu ficar o tempo todo dando leite, vocês vão estarem se atrofiando na sua fé. Eu vou estimular que o ensino, um alimento mais sólido, vou fazer com que vocês possam experimentar algo mais sólido, para quem sabe, eu estimulo vocês a crescerem espiritualmente. E aqui no versículo 4, ele vai reforçar algumas coisas. Olha o que ele diz. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. O que ele vai reforçar aqui? Existe no meio do corpo dessas pessoas aqueles que novamente, agora sim, já tinham se convertido a Cristo, já tinham aceitado o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, já tinham agora recebido o ensinamento que Paulo, olha só, que o autor de Hebreus tem trazido para eles aqui até agora, só que eles insistentemente têm voltado às coisas do passado, têm voltado às leis do judaísmo. O que ele está falando aqui, mais uma vez, é que de novo estão crucificando para si mesmo Jesus Cristo. Ou seja, a fé que eles apresentavam não é uma fé verdadeira, porque eles estão novamente voltando a práticas antigas como se Cristo não tivesse morrido na cruz. E ele fala, como é que eu vou apresentar para vocês Cristo, se coisas elementares do passado vocês não conseguem pegar, vocês não conseguem reter no coração? Então é necessário que vocês venham reter essas coisas do passado, para entender como isso vai ser desenvolvido mais à frente em Hebreus, como isso são sombras do que Cristo iria realizar no futuro. Do último sábado a ser dito, de um segundo sábado, um sábado eterno, sábado no sentido de descanso, que nós encontramos esse pleno descanso em Cristo. Todas essas doutrinas que apontam agora para a eternidade, estavam demonstradas de forma ali temporária e passageira, momentânea, imperfeita, na lei. E essas coisas todas estão apontando para Cristo. Agora que vocês se converteram, vocês agora estão em Cristo, ou alguns de vocês que supostamente se converteram, vocês estão falando que estão em Cristo, mas vocês estão voltando à prática do passado? Estão novamente crucificando a Cristo? Vocês estão novamente caindo nas leis do passado? Que coisa terrível é essa? Esta é a instigação que o autor faz. Essa é a exortação que o autor está fazendo com esse pessoal. Olha só o versículo 7. Porque a terra absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada
recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. O que ele está falando novamente aqui? Esses ensinos e a doutrina a respeito de Cristo, do seu sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, do seu sacrifício pleno e universal, perfeito, eterno, não necessitando de mais nenhum outro, Cristo sendo o nosso sumo sacerdócio, onde nós não precisamos de mais nenhum outro, o sacerdócio se encerra em Cristo, ele é eterno, ele não morre para que outro surja, pelo contrário, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Tudo isso ele está falando e olha, isso está sendo ensinado a todos. Alguns estão acolhendo isso. Alguns estão acolhendo essa semente, acolhendo esses ensinos e têm dado bons frutos. No entanto, a chuva que cai, o ensino bíblico que cai sobre a terra, está fazendo com que surja também espinhos e abrolhos. O que vai acontecer com esses? Esses que não recebem esses ensinos, esses que não conseguem se aperfeiçoar na compreensão de Cristo, aperfeiçoar a sua fé, realmente entregar-se para Cristo e confiar no seu sacerdócio, no seu sacrifício, na graça que nos foi dada por esse sacrifício. O que acontece com esses que querem novamente voltar para as leis, que querem rejeitar ao Senhor Jesus Cristo? Esses então serão queimados porque são ervas daninhas. São coisas inúteis. A exortação, então, deste momento que o autor de Hebreus faz para que ele continue ensinando a respeito de Cristo é: você tem realmente aprendido e dedicado sua vida para aprender a respeito de Cristo? Você, a cada sermão, a cada escola bíblica, a cada ensino que você tem recebido, tem guardado essas coisas no seu coração e tem praticado elas? Pense a respeito dessas coisas, guarde tudo isso com você mesmo, para que novamente você não venha se desviar dos ensinos elementares, voltar a práticas impuras e coisas terríveis do passado. Medite você em seu coração, reflita sobre essas coisas, para que cada um de nós, entendendo as Sagradas Escrituras, possamos avançar com Cristo. Deus abençoe vocês e até a próxima.